Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus, seja bendita hoje na sua vida. Esse que eu vos falo é o diácono em Cristo, José Santos. Isso, e hoje eu estarei falando um pouco sobre algumas pessoas que pertencem a grupos religiosos na época de Jesus que o atrapalhava muitas das vezes de Jesus realizar milagre. Mas Jesus sempre realizava, porque era assim a vontade de Deus na vida de Jesus, do seu Filho amado, que foi enviado por Deus para morrer em morte de cruz. Hoje eu estarei falando sobre os escribas. Quem era esse homem? Quem era esse povo que atrapalhava os mistérios de Jesus? Em outras e outras oportunidades que o Senhor Deus irá nos dar, a gente vai estar falando também dos fariseus e de outros grupos, de outros homens que pertenciam aos grupos religiosos na época de Jesus. Quem eram os escribas? A gente bem sabe que antes de a gente falar dos escribas, existiam vários grupos, vários grupos religiosos, políticos, filosóficos, não é isso? Que muitas das vezes queria atrapalhar, a obra divina de Deus na vida das pessoas, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os herodianos, os saduceus, os zelotes, os publicanos e até mesmo os samaritanos. Mas hoje eu irei falar dos escribas. A gente sabe que os escribas no Evangelho do Novo Testamento, ele se destaca como o doutor da lei. É isso mesmo. Ele se destaca como o doutor da lei. Por que os doutores da lei? Porque ele conhecia muito a Torá, a escritura da palavra divina, da palavra de Deus. E por ele escrever e muitas das vezes ele o interpretar, ele tinha as condições cabíveis de estar ensinando o povo e de o povo chamá-lo de doutor da lei. Aquele que tem conhecimento, aquele que tem o profundo conhecimento na Torá divina, na Torá de Deus, que era a lei do Senhor Deus. No livro de Mateus, capítulo 20, capítulo 13, é o versículo 52, Jesus, ele ensina ao povo, contando uma parábola, que esse escribas, ele era considerado como um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Era o pai de família que tinha a responsabilidade de estar ensinando, de estar trazendo coisas novas para os seus filhos, que era o povo de Deus. Jesus, ele sempre enxergava esse povo chamado por escribas como um povo que reprovava as obras divinas de Jesus. E a gente sabe na Bíblia Sagrada que os escribas, ele reprovou
o milagre, ou reprovava os milagres que Jesus fazia. Em um dos milagres que Jesus fez, no livro de Lucas capítulo 6, versículo 7, ele reprova o milagre que Jesus fez na vida daquele homem que tinha a sua mão ressequida, a sua mão atrofiada. E Jesus operou milagre na vida daquele homem no dia de sábado. A Bíblia diz que Jesus, ele operou essa manifestação e ele reprovava, porque se achava o maioral da história. Por isso, meus irmãos, abrindo parênteses, devemos ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. Devemos ter muito cuidado e muita cautela com esse tipo de pessoa que muitas das vezes na nossa época se identifica como escribas. Se identifica como esses homens doutores da lei. E quem são esses homens hoje na nossa época chamados de doutores da lei, chamados de escribas? Muitas das vezes são os pregadores. Infelizmente, muitas das vezes, com todo respeito aos nossos pastores, muitas das vezes é chamado de grande líder. Que nos ensina a bendita palavra de Deus. E são eles que muitas das vezes querem distorcer a bendita palavra de Deus, assim como os escribas, ele distorcia a palavra, os mandamentos divinos de Deus. Jesus muitas das vezes reprovava a sua atitude, porque os escribas, ele se achava tão importante no meio do povo de Deus, que ele errava. Por que ele errava? Porque ele não praticava aquilo que ensinava. E hoje vivemos nesse tempo, porque esse homem, ele determinava as regras, liturgia do culto, quem iria participar do culto. Veja como esses homens eram terríveis. No livro de Mateus, São Mateus, capítulo 23, versículo 13, fala que ele escolhia as pessoas. Muitas das vezes não aceitava Jesus ensinar na sinagoga, porque eles achavam que era ele que tinha que mandar. Esse homem que eu vos falo, dos escribas, não é eu e nem é você. O conhecimento dele é totalmente diferente de mim, do meu conhecimento e do seu conhecimento. Ele tinha conhecimento profundo, sabe? Não é a gente que muitas das vezes busca informação na internet. Eles não tinham esse caminho, porque ele tinha a própria Torá, a lei de Deus, na sua mão. E ele tinha, escute, ele tinha a facilidade de interpretar de qualquer forma. Por isso que ele tinha a capacidade e tinha as condições de influenciar as pessoas pelos seus conhecimentos. Tenha cuidado. Você, meu amigo ouvinte, você cristão, você que escuta sempre a palavra de Deus, tenha cuidado com esse tipo de pessoa, que muitas das vezes participa do seu culto, da sua adoração na sua congregação. Tenha cuidado, que nessa quinta-feira, nessa manhã, você possa se entender que esses homens existem hoje, na nossa época. Os escribas fariseus, ele negligenciava
o mandamento de Deus. Ele distorcia. Ele não guardava, mas ele agia conforme as suas tradições. Eu vou fechar a Bíblia, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Fuja. Fuja desses que se acha capaz de tudo. Se aproxime de Deus. Você que precisa de conhecer a verdade. O apóstolo Tiago, ele disse na sua palavra, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos até a Deus, e ele vos chegará até a vós outros. Espero que você, nesta manhã de quinta-feira, você possa se aproximar de Deus. Assim como eu, assim como muitos estão se aproximando para buscar o verdadeiro conhecimento. Mesmo você está escutando os ensinamentos, uma pequena reflexão da palavra de Deus através de mim, isso não quer dizer que você não deve examinar a Escritura. Você tem que buscar ela para ver se essa palavra que eu vos falo são verdadeiros ou não. Por isso que nessa manhã eu agradeço a você. Que Deus continue te abençoando. Tenha cuidado desses homens que estão do seu lado muitas das vezes, cultuando com você, mas muitas das vezes reprovam aquilo que você faz pelo Espírito Santo de Deus. Assim como ele conseguia muitas das vezes, assim como eles desejavam acabar com o ministério de Jesus, muitos vão querer acabar com o teu ministério, com os teus sonhos, aleluia, com os projetos de Deus. Lebekelfol, labadaca sopra. Mas Deus te diz assim: filho, filha minha, eu tenho um plano na tua vida e vou realizar todas elas, porque eu te amo. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te abençoando nesse dia. Se você não é inscrito no nosso canal, no meu canal, inscreva-se. E se você é inscrito, que Deus continue te abençoando. Compartilha, deixa o teu comentário, deixa o teu like. E Deus vai te abençoar. No próximo vídeo, a gente estará falando um pouquinho dos fariseus. Esse que também atrapalhava os mistérios, muitas das vezes, de Deus na vida das pessoas. Mas Jesus vai executar, assim como disse o patriarca Jó. Capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.